Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre os estudos das ciências criminais, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a política criminal, que, como nós sabemos, é um dos ramos dos estudos das ciências criminais, composta pela criminologia, pelo direito penal e pela política criminal. Fazendo uma analogia com a teoria lecionada por Miguel Reale, quando afirma que o direito é o fato, valor e norma, nesse sentido, a criminologia seria o fato, ou seja, o estudo do crime como um fato social, o estudo da pessoa do criminoso, da pessoa da vítima, do controle social dado pela sociedade. Nesse aspecto, estudaríamos o crime como quais seriam os motivos, quais seriam as razões da prática criminosa pelo criminoso. Já o direito penal seria a norma, ou seja, o aspecto normativo propriamente dito, de interpretação e de aplicação da norma penal como reação à prática criminosa. E a política criminal seria o valor, ou seja, o aspecto valorativo jurídico penal, como uma forma de reação do Estado de Direito à prática criminosa. Já existem várias teorias, várias escolas que tentam explicar esse aspecto da finalidade da política criminal. Uma delas seria o abolicionismo penal. Como nós já estudamos em vídeos anteriores, o abolicionismo penal prega que o direito penal ele denota um aspecto de desigualdade social, de desigualdade econômica, como forma de exclusão da pessoa do criminoso. E nesse aspecto, se abolisse, se excluísse o direito penal do nosso sistema jurídico-normativo, do nosso ordenamento jurídico, haveria um tratamento mais isonômico, mais equânime, mais igualitário da sociedade. E assim se reduziria a prática criminosa, ou seja, a incidência de crimes, porque se trataria todos os indivíduos de uma forma mais igualitária e equânime. Outra teoria que explica que tenta explicar a finalidade da política criminal é o movimento da lei e da ordem, a política da tolerância zero, que foi concebido na década de 80 e 90, na Inglaterra e nos Estados Unidos, quando houve uma maior abertura político-econômica, ditada por um governo mais neoliberal, mais capitalista. E dentro desse aspecto houve uma maior desigualdade social, uma maior desigualdade econômica, uma maior miserabilidade, com desempregos em massa, com uma miserabilidade reinante na época, e que vigora até hoje. Porém, a política da lei e da ordem surgiu como forma de reação da sociedade em função da criminalidade, ditada por essa desigualdade econômica e social na época. Então, com uma maior miserabilidade, houve uma maior incidência de crimes patrimoniais, como roubo, furto, estelionatos, extorsões, uma maior também incidência do tráfico ilícito de entorpecentes, e que ensejou uma maior incrementação jurídico-penal no aspecto normativo propriamente dito, em que houve uma esquizofrenia legislativa. Então, para tudo se criava uma norma jurídico-penal, como forma de prevenção e de reação à prática criminosa, à prática delituosa na época. Uma teoria que tenta explicar essa política da tolerância zero foi a teoria das janelas quebradas, composta ou surgida no ano de 1981 por George Kelly e Thomas Wilson. E o que pregava, o que afirmava essa teoria? Que deveria haver uma incrementação jurídico-penal como forma de prevenção da criminalidade. Então, quanto mais se incriminasse, quanto maior fosse a sanção criminal
para a prática delituosa, menor seria a incidência do crime. Dentro desse aspecto, eles tentaram explicar essa teoria com uma analogia, com um exemplo dado por eles na época, que é a realização, ou seja, que é a existência de um edifício em um bairro de periferia nos Estados Unidos, e que esse edifício teria uma janela quebrada por uma pedra atirada por um adolescente. E que essa prática de quebrar uma vidraça, um vidro desse edifício, não teria valor normativo algum para o direito penal. Porém, essa prática de deixar uma vidraça quebrada no edifício denotaria para a sociedade na época em que o edifício seria terra de ninguém, estaria abandonado, e que tudo poderia se fazer em relação àquele edifício, porque não seria de propriedade de ninguém, estaria abandonado. Assim também estaria se realizando no direito penal ou no nosso Estado de Direito. Ou seja, que se dentro dessa perspectiva, se o Estado ele não incrimina, ele não sanciona de uma forma rigorosa a menor prática penal, ou seja, o menor dos crimes, dentro de uma ofensividade, a sociedade vislumbraria que poderia se realizar uma prática de crimes maiores. Então, dentro dessa faceta, se estaria incriminando de uma forma maior, se sancionando de uma forma maior um crime menor, como forma de prevenção da realização de um crime de maior lesividade para a sociedade. Então, eles fizeram essa analogia, e daí se surgiu também essa teoria da janela quebrada, em função desse exemplo dado por George Kelly na época, desse edifício que teria a janela quebrada e que se vislumbraria esse edifício como se estivesse abandonado, e que tudo se poderia realizar em relação àquele edifício, que não seria de propriedade de ninguém, estaria abandonado. Assim também o Estado estaria abandonado e poderia se realizar qualquer prática criminosa em função à sociedade, que não sancionaria de uma forma rigorosa as práticas criminosas. Outra teoria que tenta explicar também esses estudos de política criminal, as finalidades, a teleologia da política criminal, é o direito penal do inimigo, dado pelo doutrinador Gunther Jacobs, quando ele diz que o direito penal, ele vislumbra a pessoa do criminoso como um verdadeiro inimigo do Estado. E aqui ele faz uma distinção entre o criminoso e o delinquente. O criminoso seria aquela pessoa, aquele indivíduo que cometeu o fato criminoso, cometeu o crime, o delito, porém ele vai haver uma ressocialização. Ele errou dentro da sociedade, porém ele vai ser ressocializado, ele vai se tornar um cidadão de bem. Já o delinquente seria aquele criminoso, aquele indivíduo que não se ressocializaria, que se vislumbraria então como um verdadeiro inimigo do Estado de Direito, como um verdadeiro inimigo da sociedade, que deveria ser excluído. Ou seja, dentro de uma faceta então de direito penal do inimigo, vislumbrando o criminoso que não se ressocializa como um inimigo do Estado e do direito penal, e que deveria ser excluído da sociedade. Aqui também nós temos uma outra teoria, que é a teoria ditada por Luigi Ferrajoli no Garantismo Penal, quando ele afirma que
O criminoso, ele deve ser vislumbrado como um sujeito de direitos, dentro de um verdadeiro Estado democrático e social de direitos, com garantias jurídicos penais, com direitos fundamentais, com garantias fundamentais, vislumbrado dentro de um verdadeiro devido processo legal, com contraditório, ampla defesa e toda a principiologia reinante de um verdadeiro Estado constitucional, que é a teoria abraçada pelo nosso direito penal atualmente, ou seja, dentro de uma visão constitucional do nosso direito penal, vislumbrando o processo penal em um verdadeiro devido processo legal, com toda a principiologia e todas as garantias jurídico-penais dadas à pessoa do réu, dentro de uma perspectiva do processo penal. Agora, saindo um pouco do aspecto das políticas criminais como finalidade de reação jurídico-penal, eu vislumbro o aspecto da prevenção criminal. E aqui, vislumbrando também o aspecto de reação criminal, porém em um aspecto do criminoso propriamente dito, da pessoa do criminoso. Nós temos aspectos endógenos e exógenos. Endógenos, como nós sabemos, vem de dentro, ou seja, endo, de dentro. E aqui os aspectos endógenos influenciados pela personalidade, pelas características pessoais da pessoa, do criminoso, por aspectos de doenças, muitas vezes mentais. Então, muitas vezes eles têm problemas psiquiátricos, problemas psicológicos que ensejam a prática delitiva. Os aspectos exógenos são os aspectos que vêm de fora do indivíduo, ou seja, aspectos sociais, aspectos familiares, aspectos profissionais, aspectos ambientais, que vão então abarcar essa prática criminosa, dando a motivação do crime, aspectos endógenos que vêm de dentro e aspectos exógenos que vêm de fora, aspectos sociais que estão fora da perspectiva do indivíduo, do criminoso. Os aspectos da prevenção podem ser vislumbrados ainda em uma perspectiva de uma tríade, que é composta por uma prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é o aspecto como prevenção de crime da sociedade propriamente dita. E como que a sociedade ela vai prevenir a prática de um crime? Dando uma maior igualdade social para os indivíduos em sociedade, dando melhores condições de vida, proporcionando maiores direitos sociais, direitos fundamentais a todos os cidadãos integrantes dessa sociedade. E isso vai dar maior condições ao indivíduo para que ele se desenvolva em sociedade e não pratique nenhum delito. Já a prevenção secundária é quando há a realização desse crime ou há o cometimento do crime pelo indivíduo e há uma reação jurídico-penal, ou seja, aqui o direito penal ele vai atuar de uma forma de aplicação da lei penal para uma prevenção especial daquele indivíduo que cometeu o delito, para que ele seja ressocializado e não cometa mais nenhum crime. Já a prevenção terciária será em relação à sociedade como um todo, depois ou posteriormente à realização da prática criminosa pelo indivíduo. Aqui nós temos os aspectos da vítima de um determinado crime, os aspectos do entorno da sociedade que está assolada pela criminalidade, então há um aspecto de prevenção terciária. Ainda dentro da perspectiva do indivíduo, do criminoso, nós temos a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral vislumbra o direito penal dentro de um aspecto de prevenção da criminalidade em sociedade, ou seja, existem as normas de direito penal que proíbem as condutas criminosas como uma forma de prevenir o crime em sociedade, ou seja, a sociedade não irá cometer
as condutas criminosas, os delitos propriamente ditos, em função do medo ou do receio de ser sancionado pelas normas jurídico-penais. Já a prevenção especial é com relação, como eu disse anteriormente, à própria pessoa do criminoso, a pessoa do delinquente que cometeu o delito, e que o direito penal irá atuar de uma forma de ressocializar e de prevenir que esse delinquente, essa pessoa, esse indivíduo, não delinqua mais, não cometa mais crimes, em função dessa aplicação jurídico-penal, da norma de direito penal. Aqui ainda, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, atual, constante da nossa Constituição de 88, em uma forma de vislumbrar o direito penal e uma faceta constitucional, como eu já disse anteriormente, e uma faceta eminentemente garantista, existe políticas de prevenção de direito penal em 3 formas. A primeira é a dissuasória, que é a política criminal clássica, ou seja, de repressão jurídico-penal. Ou seja, se o indivíduo ele comete um delito, ele será punido pela norma de direito penal, como uma forma de reação do Estado de direito em relação àquela pessoa que delinquiu. Já a forma de ressocialização é aquela prevenção especial que eu comentei anteriormente, ou seja, uma forma de ressocializar o indivíduo que cometeu o delito, que errou, mas que a partir daquela aplicação da norma de direito penal não mais irá delinquir, porque ele irá ser ressocializado, ele irá se conformar ao que dita a sociedade vigente e não mais irá errar com a prática do delito, com a prática do crime. E existe também a função reparatória, a função de justiça restaurativa, como uma função de vislumbrar o nosso direito penal não só como repressor, não só como forma de ressocializar a pessoa, o indivíduo do criminoso, mas como forma de corroborar que a sociedade ela não mais estará em conflito jurídico penal, ou seja, com uma forma de perdão da vítima do crime, como uma forma de conciliar as pessoas envolvidas no conflito social jurídico penal, como uma forma de conciliar também as normas da sociedade vigente em função de um aspecto mais de diálogo, de debate, de conciliação, de mediação dentro dos aspectos do direito penal. Aqui eu cito como exemplo, como eu já disse em vídeos anteriores, a nossa lei de juizados especiais, a Lei 9.099, de 95, em que vislumbra aspectos de negociação dentro do próprio direito penal, dentro do nosso próprio processo penal, com aspectos de transação, com um verdadeiro negócio jurídico realizado entre o Ministério Público como acusador e a pessoa do criminoso. Ou seja, vai haver esse aspecto de negócio jurídico para que não mais se delinqua, para que não mais se cometa o crime. E assim vai haver um maior aspecto de ressocialização e de restauração jurídico-penal, dentro de um aspecto verdadeiramente participativo, democrático, de um diálogo entre a sociedade, o criminoso e a vítima, como forma de restaurar a compatibilidade do direito com as normas em sociedade. E aqui, vislumbrando também esse aspecto mais constitucional, mais restaurador de um debate e diálogo entre a sociedade, o criminoso e a pessoa da vítima. Então, eram esses aspectos que eu gostaria de relatar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!